Você sente as pernas pesadas, cansaço ao caminhar, mãos e pés frios ou percebe que sua pressão está cada vez mais difícil de controlar. Esses sintomas podem ter diversas causas e precisam ser avaliados. Mas existe uma pequena molécula produzida pelo nosso organismo que participa diretamente da saúde dos vasos sanguíneos, o óxido nítrico. Depois dos 60 anos, a produção e a disponibilidade dessa substância podem diminuir. Isso não significa que todas as pessoas precisem comprar suplementos. Existem hábitos simples que ajudam o próprio organismo a produzir e preservar o óxido nítrico. Hoje você vai entender o que ele faz, quais alimentos contribuem para a sua formação e quais erros podem prejudicar a circulação. O óxido nítrico é uma molécula de sinalização produzida, entre outros locais, pelas células que revestem internamente os vasos sanguíneos. Esse revestimento recebe o nome de endotélio. Quando o endotélio libera óxido nítrico, a musculatura das artérias relaxa. O vaso se dilata e o sangue consegue circular com mais facilidade. Essa molécula também participa da regulação da pressão arterial, da resposta ao exercício, da circulação muscular e da função sexual. Mas atenção, o óxido nítrico produzido pelo corpo não é a mesma coisa que o gás tóxico encontrado em ambientes industriais. Dentro do organismo, ele é formado em pequenas quantidades e dura apenas alguns segundos, funcionando como um mensageiro. Com o envelhecimento, o endotélio pode perder parte da capacidade de produzir e utilizar essa molécula. Hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, tabagismo e inflamação crônica aceleram esse processo. O objetivo não é elevar o óxido nítrico de maneira ilimitada. É proteger o endotélio e ajudar o organismo a manter uma produção saudável. A primeira estratégia é consumir vegetais ricos em nitratos naturais. Quando você come esses alimentos, parte do nitrato é absorvida e outra parte retorna para a boca por meio da saliva. Bactérias presentes na boca transformam o nitrato em nitrito. Depois que o nitrito é engolido, ele pode participar da formação de óxido nítrico, principalmente em situações nas quais os tecidos recebem menos oxigênio. Entre os alimentos mais ricos em nitratos naturais estão a rúcula, a beterraba, o espinafre, a acelga, o agrião, a alface, o aipo e outras folhas verdes. Isso não significa que seja necessário tomar um copo enorme de suco de beterraba todos os dias. Uma alimentação variada, com vegetais presentes no almoço e no jantar, já pode oferecer nitratos e muitos outros nutrientes. Uma opção seria preparar uma salada com rúcula, alface, beterraba cozida e tomate. Outra possibilidade é acrescentar espinafre ou couve às sopas, omeletes e refogados. O efeito não é igual em todas as pessoas. Estudos mostram que o nitrato alimentar pode provocar uma pequena redução da pressão em alguns grupos, mas outros trabalhos não encontraram o mesmo benefício em idosos hipertensos. Uma revisão de estudos observou redução modesta da pressão em determinados adultos mais velhos, mas isso não transforma a beterraba em substituta dos medicamentos. PubMed, nitrato alimentar e pressão em idosos. Também é importante não confundir os nitratos dos vegetais com o consumo frequente de carnes processadas. Salsichas, presuntos, salames e outros embutidos podem conter nitritos, muito sódio, gordura saturada e diferentes conservantes. Portanto, não são boas opções para aumentar o óxido nítrico. A segunda estratégia é praticar atividade física. Durante o exercício, o coração bombeia mais sangue. O aumento do fluxo produz uma espécie de estímulo mecânico sobre o endotélio, favorecendo a liberação de óxido nítrico. Caminhar, pedalar, nadar e fazer exercícios de resistência podem melhorar a função dos vasos ao longo do tempo. Se você está sedentário, não precisa começar com 1 hora de exercício intenso. Comece com 5 ou 10 minutos de caminhada e aumente gradualmente, conforme sua capacidade. As recomendações para pessoas com 65 anos ou mais incluem, quando possível, aproximadamente 150 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, 2 dias de fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio. CDC, atividade física para idosos. Esses números representam uma meta, não uma obrigação imediata. Quem tem doença cardíaca, falta de ar, dor no peito, dificuldade de equilíbrio ou limitação importante deve conversar com o médico antes de aumentar a intensidade. Até pequenas atividades contam. Levantar-se da cadeira algumas vezes, caminhar dentro de casa, cuidar do jardim ou fazer pequenas pausas de movimento durante o dia é melhor do que permanecer várias horas sentado. A terceira estratégia é cuidar da saúde da boca. As bactérias orais participam da transformação dos nitratos dos vegetais em nitritos.
Alguns estudos investigam se o uso excessivo de enxaguantes bucais antibacterianos poderia interferir nesse processo. Isso não significa que você deva abandonar sua higiene bucal. Escovar os dentes, usar fio dental e tratar infecções são atitudes importantes para a saúde cardiovascular. Também não suspenda um enxaguante recomendado pelo dentista. A mensagem é apenas evitar o uso exagerado de produtos antissépticos fortes sem necessidade profissional. Uma boca com inflamação, sangramento e doença periodontal também não é saudável. O equilíbrio é manter uma boa higiene e utilizar medicamentos bucais somente quando realmente indicados. A quarta estratégia é consumir alimentos que ajudam a proteger o óxido nítrico contra a degradação. Frutas, verduras, legumes, azeite, castanhas e feijões fornecem compostos antioxidantes. Eles não são uma cura, mas participam de um padrão alimentar associado à proteção do coração e dos vasos. Frutas ricas em vitamina C, como laranja, acerola, goiaba, kiwi e morango, podem fazer parte dessa alimentação. Alimentos como alho e cebola também fornecem compostos bioativos. Entretanto, não é necessário engolir alho cru ou preparar receitas concentradas que irritem o estômago. O benefício vem do padrão alimentar completo, e não de um único ingrediente milagroso. A quinta estratégia é controlar os fatores que destroem a saúde do endotélio. O cigarro reduz a disponibilidade de óxido nítrico e agride diretamente os vasos. Isso também se aplica aos cigarros eletrônicos, que não são inofensivos para o sistema cardiovascular. Associação Americana do Coração, Tabagismo e Função Vascular. A glicose elevada também favorece inflamação e estresse oxidativo. Por isso, quem tem diabetes precisa acompanhar a glicemia e a hemoglobina glicada. O mesmo vale para a pressão e o colesterol. Não adianta consumir beterraba diariamente e ignorar a hipertensão, o diabetes, o cigarro ou os medicamentos prescritos. Dormir adequadamente também é importante. Ronco intenso, pausas na respiração e sonolência durante o dia podem indicar apneia do sono, uma condição relacionada à hipertensão e à disfunção dos vasos. Agora precisamos falar sobre os suplementos chamados potencializadores de óxido nítrico. Muitos deles contêm L-arginina, L-citrulina ou pó concentrado de beterraba. As propagandas prometem melhorar a circulação, aumentar a energia, elevar o desempenho sexual e proteger o coração. Os resultados científicos são variáveis. O próprio Escritório de Suplementos Alimentares dos Estados Unidos informa que a arginina frequentemente não melhora a concentração de óxido nítrico, o fluxo sanguíneo ou o desempenho de pessoas saudáveis. NIH, suplementos e desempenho físico. Esses suplementos também podem reduzir a pressão, causar desconforto intestinal e interagir com medicamentos. O risco é maior para quem utiliza remédios para hipertensão, nitratos prescritos para dor no peito ou medicamentos para disfunção erétil. A combinação pode provocar queda excessiva da pressão, tontura ou desmaio. Pessoas com doença renal também precisam ter cuidado com produtos concentrados e com mudanças importantes no consumo de potássio. Se você utiliza anticoagulantes, não precisa eliminar as folhas verdes. Entretanto, deve manter um consumo relativamente constante e conversar com o profissional responsável, porque alguns vegetais são ricos em vitamina K. Antes de comprar qualquer suplemento, leve o rótulo ao médico ou farmacêutico. Natural não significa automaticamente seguro. Uma rotina simples para proteger seus vasos poderia funcionar assim. No café da manhã, consuma uma fruta e uma fonte de proteína. No almoço, preencha boa parte do prato com vegetais, incluindo uma folha verde ou beterraba. Durante a tarde, faça uma caminhada compatível com sua condição física. No jantar, inclua novamente legumes e uma fonte adequada de proteína. Mantenha boa hidratação, evite permanecer sentado durante muitas horas, durma em horários regulares e tome seus medicamentos conforme a prescrição. Não existe um sinal específico que permita descobrir em casa se seu óxido nítrico está baixo. Mãos frias, cansaço, disfunção erétil e dificuldade para caminhar podem ter inúmeras causas, incluindo anemia, problemas nos nervos, doenças cardíacas e obstruções arteriais. Procure atendimento se apresentar dor no peito, falta de ar, desmaio, fraqueza repentina em um lado do corpo ou uma perna subitamente fria, pálida e muito dolorosa. A mensagem principal é esta: você não precisa de uma fórmula milagrosa para apoiar a produção de óxido nítrico. Coma mais vegetais, principalmente folhas verdes, pratique atividade física, cuide da saúde bucal, não fume e mantenha a pressão, glicemia e colesterol controlados. Essas atitudes ajudam não apenas o óxido nítrico,
mas toda a saúde do coração, dos músculos, do cérebro e dos vasos sanguíneos.